Olá, meu nome é Elioenay Fontes, eu sou engenheira de meio ambiente, especialista em QSM e atualmente aluna do curso de Engenharia de Barragem de Rejeitos pela Faculdade Unileia. E estou aqui hoje para a realização de uma atividade avaliativa do curso Noções de Barragens de Aterro. E nessa atividade nos foram passados dois questionamentos. O primeiro deles é como se dá a ocorrência da liquefação em uma barragem de aterro, e o outro, quais as formas de evitar que essa ruptura ocorra. Mais adiante, eu vou explicando passo a passo para vocês o conceito e como esses fenômenos acontecem. Se a gente analisar uma barragem feita de solo em formato de talude, sempre temos que garantir sua estabilidade e ter capacidade de autossuportar e suportar também a carga sobre ela, seja ela horizontal ou vertical. A estabilidade entre taludes é o que mantém os rejeitos armazenados seguros, parados, inertes, precisamente a jusante. E esta estabilidade depende, no caso de barragem apenas em solo, da coesão dos grãos, ou seja, barragens que utilizam terra, que não apresentam concretagem em sua estrutura, estão sujeitas a depender da coesão dos grãos, ou seja, da capacidade de se manter unido, assim formando um maciço capaz de ter resistência e estabilidade. O efeito que causa a perda de estabilidade quase que imediata é chamado de liquefação do solo. Mas o que é liquefação? A liquefação do solo é a transformação do sólido para o líquido. Quando o volume da água supera o dos sólidos, ou seja, encharca o solo, transborda. Antes, o maciço agora transforma-se em lama, perdendo totalmente sua capacidade de instabilidade. Observamos agora o exemplo mais recente ocorrido no Brasil, o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Nas barragens, o que impede com que o solo entre em liquefação é a chamada linha freática, que garante que uma parcela se mantenha seco, estável e coeso. Quando o solo tem pouca capacidade de coesão e cimentação, essa linha freática sobe e reduz a área estável, aumentando o risco de colapso. Para evitar que essa linha freática fique alta, são usados drenos para conduzir a água para baixo. Esse dreno não vai permitir que a sua linha freática suba. Ainda tomando, por exemplo, a barragem Brumadinho, podemos observar que no primeiro momento a barragem começa a colapsar pela base, depois tudo pesa e desce. Entrou em estado de liquefação, ou seja, ela tinha muito mais água do que solo em sua estrutura. Bem, a partir de agora nós vamos estudar as formas de evitar que esse colapso ocorra. Quais são as medidas? Vamos lá? Vamos aprender juntos. Mas quais as formas de evitar que essa ruptura ocorra? As medidas mais adequadas de se evitar que venha a ocorrer ruptura nas barragens, ela se dá desde o seu planejamento, seguindo à risca o que foi estabelecido no seu projeto. Com a barragem já em operação, deve-se manter constante monitoramento, investir em tecnologia que facilite esse monitoramento, tais como a utilização de drones, câmeras, outros equipamentos, além da criação de um relatório de inspeção de segurança. Necessário também a revisão periódica de segurança da barragem. Essas medidas podemos chamá-las de ações mecânicas, mas também existe o monitoramento da fauna e da flora da barragem. Não se deve permitir o crescimento de árvores na jusante da barragem e nem a proliferação de formigueiros
ou animais que possam perfurar o solo e aumentar a área de vazios na barragem. Esses vazios podem ocasionar a condução da água por esses vasos e assim também contribuir para a ruptura da barragem. Medidas tomadas, tanto no mecânico como fauna e flora, a barragem estará segura para a operação. Bem, e essa foi a minha contribuição para a atividade. Obrigada a todos.